Olá, queridas! Hoje estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante, que são as cores. As cores são importantes a ponto de interferirem no nosso psicológico, no nosso comportamento e influenciarem uma série de vontades e efeitos em nós. Então, toda vez que a gente vai programar um bordado, que a gente vai até mesmo pensar numa roupa para vestir, nós temos que pensar que nós vamos ter que optar por uma ou mais cores. E isso é fundamental na nossa vida. As cores são fundamentais na nossa vida. Imagina que tudo ao nosso redor tem uma cor, ou tem várias cores, e todas elas estão influenciando de alguma forma na nossa vida. Então, nós temos cores que nos influenciam para a alegria, cores que, de repente, se ficarmos muito tempo num ambiente, podemos ficar depressivas. Então, quando a gente vai fazer o nosso bordado, a gente tem que pensar também que cores nós usaremos. E para que a gente fale em cores, nós temos que começar a entendê-las. E, para isso, houveram muitos estudos. Muitas pessoas desenvolveram teorias sobre as cores, muitas pessoas pensaram dos efeitos fisiológicos, sentimentais, psicológicos que as cores têm sobre nós. Então vamos aqui começar a conversar sobre o círculo cromático. O círculo cromático foi desenvolvido para que a gente tenha uma orientação das cores. E nós não podemos falar de cores sem começarmos falando das cores primárias, que são as cores puras, que são as cores que deram início a todas as outras cores que existem no mundo. Todas elas partiram das cores primárias. E quais são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Essas cores são as cores puras. São as cores, então, primárias. Essas cores primárias, ao se juntarem entre elas, par a par, elas vão dar sentido às cores secundárias. Como, por exemplo, se juntarmos o vermelho e o amarelo, nós conseguiremos o laranja. Se juntarmos o amarelo e o azul, nós teremos o verde. Se juntarmos o vermelho e o azul, nós teremos o roxo. Então, nós temos, a partir das cores primárias, as cores secundárias, que são o verde, o roxo e o laranja. Dessa forma, a gente começa a entender que as cores, além de necessárias, elas precisam ser escolhidas para que a gente consiga ter uma melhor harmonia no nosso trabalho. Então, nós observamos que essas cores citadas, primárias e secundárias, elas estão aqui no círculo cromático, certo? E nós entendemos aqui no círculo cromático que existem, além dessas três cores, que nós falamos, o amarelo, o vermelho e o azul, que compõem as cores primárias, nós temos, além das secundárias, algumas cores chamadas análogas, que são as cores que se avizinham uma das outras aqui no círculo cromático. Elas são próximas. Então, são cores de fácil combinação. Se você vai fazer um trabalho onde você opta, por exemplo,
em usar um amarelo e um laranja, você vai ter uma harmonia nessa composição, porque nós já sabemos que o amarelo e o laranja, olha, foi fruto da junção do amarelo com o vermelho. Então, elas são cores que se combinam. Temos também um acréscimo nos pigmentos ou nas cores de branco ou preto. Então, por exemplo, nós temos aqui um degradê de uma cor, não é? É um rosa degradê. São cores que nós usamos que já não são mais primárias, não são cores secundárias, são cores terciárias, porque já são junções de secundárias com primárias e dão as cores terciárias. Mas acrescentando, nesse caso do degradê, do tom sobre tom, tom sur tom, o branco. Então, na medida que nós vamos acrescentando o branco, que é uma cor clara, uma cor que deixa mais esmaecida essa cor, a gente vai dando o degradê, que também é uma ótima combinação. Toda vez que nós optamos por fazer principalmente matizes, né, tons de flores, quando a gente usa o degradê, fica muito suave e harmônico, porque é uma cor que a natureza usa muito. É uma função que a natureza usa bastante, que é o degradê. Então, a gente opta por esses, a gente observa aqui também, olha. Então, muitas vezes, a adição do branco em uma cor escura nos dá tons, como é o caso desses daqui, olha, de degradê. Vou mostrar para vocês. Olha, essa cor adicionada branco em várias quantidades, variando a quantidade de branco, a gente consegue as cores degradê. Então, vamos começar a observar, a olhar para essas cores com olhos de harmonização, para que elas fiquem adequadas. Da mesma forma que nós juntamos o branco, nós juntamos também o preto ou o cinza. O preto, que é uma cor neutra, né? O cinza, que já é o branco com um pouquinho de preto, ele dá essa cor cinza, que também pode ter várias tonalidades de cinza. E é encantador quando a gente começa a observar as muitas possibilidades que nós temos, né? Olha, muitos tons de cinza, 50 tons de cinza. Então, é o uso do preto, né? Que a gente vai acrescentando a cor e fazendo esse degradê de cinza tão bonito. Muito bem. Então, a gente observa que quando nós usamos as cores degradê, quando nós optamos por nuances suaves, o rosa para um quarto de bebê, por um bordado de um bastidor no quarto do bebê, nós temos uma sensação de paz, de tranquilidade. O mesmo acontece, por exemplo, com esses lilazes aqui, olha. Vou mostrar para vocês. A caixa de linhas da bordadeira sempre tem muita variedade, né? Olha, a gente opta, é uma combinação fácil e segura que a gente pode fazer usando os tons degradês, né? Agora, quando a gente quer usar uma cor mais vibrante, mais enérgica, onde você cause um impacto maior, a gente pode usar o círculo cromático de uma outra forma, usando as cores complementares. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui, olha, vou pegar o vermelho, né? Fica bom aqui, Gabriel? O pessoal consegue enxergar? O vermelho, a cor complementar dela é o verde.
Então, se você usar o vermelho e o verde, você vai ter uma evidência das cores, né? Um destaque nas cores. Então, você vai ter uma coisa mais vibrante, onde a pessoa vai olhando aquilo, vai ter uma energia diferenciada, mais dinâmica, do que se você usar simplesmente as cores degradê, tom sobre tom, certo? Então, e a gente pode observar nesse caso, por exemplo, o amarelo. Deixa eu ver aqui. O complementar do amarelo é o roxo. Então, a gente vai ter um destaque fantástico nessa combinação. É uma combinação onde se correm mais riscos. Então, para que a gente corra um risco calculado, nós devemos sempre optar, por exemplo, se eu vou usar uma cor complementar, que é o amarelo e o roxo, eu vou tentar usar ele no mesmo tom. Um amarelo puro com violeta puro ou roxo puro, ou se eu vou descer na escala acrescentando preto ou branco, eu vou também acompanhar nessa cor complementar, para que a gente tenha tons harmônicos, né? Olha aqui, que vibrante que fica. Amarelo e violeta, o vermelho e o verde, ok? Então, como eu falei para vocês, dependendo do que nós necessitamos, da impressão que nós queremos dar ao nosso bordado, a gente opta por cores suaves, cores vibrantes. Quando nós usamos então as cores primárias, na grande maioria das vezes, ou as cores puras, na grande maioria das vezes, a gente dá um sentido de primariedade no nosso bordado, de infantilidade, o que muitas vezes é previsto, como o caso desse nosso bordado aqui, olha, onde eu usei cores puras, variadas, não existe tons, a não ser, por exemplo, na lavandinha aqui, tons degradê, mas vocês vejam que são cores puras, onde eu quis dar um ar de infantilidade, justamente, de primariedade. Então, sem muita elaboração, um jardim florido, né, primaveril, eu usei todos esses tons claros, fortes e vibrantes. Com certeza, se eu tivesse feito as flores em tons degradê e usar, por exemplo, tons de rosa e o verde da vegetação, esse bordado seria completamente diferente no seu efeito psicológico e visual para as pessoas, certo? Então, hoje nós falamos sobre as cores e voltaremos em breve com mais dicas sobre esse assunto.